talvez a direita esteja começando a perceber um problema que até poucos meses atrás parecia impossível. Ou seja, todo mundo já sabia que Jair Messias Bolsonaro, o ex-presidente, dificilmente conseguiria disputar as eleições desse ano. E o nome natural, aclamado por todos, era Flávio Bolsonaro. Woody's Cast. Mas olha só, política é dinâmica e às vezes o nome que parece mais óbvio nem sempre é o nome mais competitivo. E quando você olha com calma para essa nova pesquisa Datafolha, talvez comece a surgir uma dúvida real dentro da própria direita. E olha só, isso aqui não é torcida, viu? É leitura de cenário. Será que a Michelle Bolsonaro não teria muito mais potencial eleitoral contra Lula do que o próprio Flávio? Porque os números dessa pesquisa são bastante interessantes quando você começa a fazer conexões. Se liga só. Até poucos dias atrás, o Flávio Bolsonaro aparecia empatado com o Lula, 45-45. Só que aí, no meio de tudo isso, surge os áudios, a gravação de Flávio com o Vocaro, o cara do Banco Master. E aí, já viu, né? A casa caiu. As mensagens foram divulgadas pelo Intercept Brasil. E segundo a reportagem, o Flávio foi atrás do Vocaro para pedir uma graninha para ajudar a fazer um filme aí sobre o Bolsonaro, né? E que filme, né? Caro pra caramba. A defesa do Flávio alega que não houve nenhuma irregularidade, que as conversas foram tiradas do contexto. Mas o Flávio até negou, depois afirmou, disse que não tinha, depois tinha. Ficou um negócio meio confuso. Eu acho que é bem aí que a casa começou a cair para ele. Agora, política não é só fato, né? Tem percepção. Eu falo muito sobre percepção aqui. Depende de como as pessoas percebem as mensagens, as notícias, o que tá rolando, né? O cara pode falar, dizer, se defender. Mas a percepção do eleitor, aí, meu amigo, tem que tomar cuidado, porque é aí que o bicho pega. E quando pega, derruba. Porque a percepção do eleitor, quando ajuda a levantar, ajuda. Mas quando ajuda a derrubar, ajuda também. E voltando para a pesquisa, tem um dado que realmente me chamou a atenção. Na primeira pesquisa realizada após a repercussão negativa contra o Flávio Bolsonaro, Flávio cai. Lula sobe. Agora, Lula aparece com 47 e Flávio Bolsonaro com 43. E calma! Isso não significa que esse caso, essa repercussão, esse escândalo tenha derrubado o Flávio. Só que existe uma coincidência temporal muito forte entre o escândalo lá com o Vocaro e essa queda na pesquisa. Então, uma coisa deve estar totalmente relacionada à outra. Porque esse tipo de escândalo atinge diretamente a percepção do eleitor indeciso. O eleitor indeciso ele é muito sensível a escândalos, denúncias, corrupção, essa parada toda. Ele fica bem ali. Qualquer coisinha, se ele já estava desconfiado, aí mesmo é que a desconfiança vem de vez. E talvez o grande problema do Flávio Bolsonaro nem seja o escândalo com o Vocaro, mas o que esse escândalo desperta, porque desperta a memória do eleitor sobre outras situações que envolvem o Flávio. Muita gente vai logo lembrar rachadinha, investigação, escândalos antigos, que já estavam ali esquecidos, aí começa a voltar à tona. Então, o eleitor indeciso, ele é que fica ainda mais escabriado numa situação dessa, porque tudo isso faz relembrar escândalos envolvendo o nome Bolsonaro, ou sobrenome Bolsonaro. É isso. Ah, mas é justamente aí que entra ela, Michelle Bolsonaro. Aí a parada muda um pouquinho. Porque quando o Datafolha testa Michelle Bolsonaro num cenário contra Lula, ela aparece praticamente no mesmo patamar do Flávio Bolsonaro. Lula fica com 48 e Michelle com 43. Numericamente, os dois estão bem próximos. Só que existe uma diferença importante aqui, muito importante. O Flávio já é um político muito conhecido nacionalmente. As pessoas já formaram opinião sobre ele. E isso cria uma situação que os estrategistas políticos costumam definir assim: piso alto, mas teto baixo. Ou seja, ele mantém uma base extremamente fiel, mas encontra uma dificuldade para avançar além dessa base. Ah, mas com a Michelle é diferente, e eu não tô fazendo torcida. Ela ainda tem um potencial de crescimento bem maior, porque muita gente ainda não olha para ela com cara de uma personalidade política tradicional. A Michelle, ao eleitor, lembra mais uma figura mais simbólica do bolsonarismo do que uma gestora, do que um político de mandato, porque, de fato, ela não é. Ela é isso, ela é uma simbologia, ela tem proximidade com as mulheres, ela tem uma proximidade muito grande com o meio evangélico, ela é um símbolo. É assim que eu vejo a imagem da Michelle no meio
bolsonarista. E curiosamente, meus queridos, isso pode acabar sendo uma grande vantagem para Michele em cima do Flávio, porque existe menos rejeição consolidada e tem menos gente dizendo não voto nela de jeito nenhum. E numa eleição polarizada, meus amigos, isso pesa muito. E como eu falei para vocês sobre a questão do eleitorado feminino, que a Michele, a meu ver, tem mais facilidade de conversar com esse eleitorado, isso pesa demais, porque é justamente onde o bolsonarismo tem uma dificuldade muito grande. E a Michele, ela chega tranquila, ela conversa tranquila, a imagem dela passa uma tranquilidade, ela consegue conversar com o eleitorado feminino de vários setores. Resumindo, a resistência do eleitorado feminino ao bolsonarismo não tem tanto bate de frente com a Michele. É mais saudável, mais suave. Esse é meu ponto de vista. Não que ela seja uma candidata de centro, claro que não é. As opiniões ideológicas dela continuam muito mais alinhadas ao campo mais conservador da direita. Só que existe uma diferença de comunicação, de imagem, de estética política. Michele Bolsonaro transmite o mesmo campo ideológico, só que de uma forma muito menos agressiva para o eleitorado moderado. Então ela tem essa facilidade, isso aí é fato, meu irmão, não tem pra onde correr. Principalmente entre as mulheres. E isso pode fazer muita diferença num segundo turno apertado. Agora, some isso ao eleitorado evangélico, que é outro campo onde ela sabe transitar muito bem. E aí, talvez seja um dos maiores ativos políticos de Michele Bolsonaro. Michele tem uma conexão muito forte com esse público, o público evangélico. Muito mais simbólica, muito mais emocional, muito mais direta. E o eleitor evangélico é decisivo em qualquer eleição presidencial. Então, começa a surgir uma dúvida estratégica dentro da direita. O importante hoje é manter o peso simbólico do nome Bolsonaro, porque são coisas diferentes. E, sinceramente, eu acho que essa discussão já começou nos bastidores. Mesmo que ninguém admita isso publicamente. Até porque Instituto de Pesquisa não testa nome aleatoriamente. E quando Michele aparece nesse cenário, é porque existe movimentação nos bastidores. Existe possibilidade sendo estudada. Existe leitura estratégica acontecendo. Agora, tem um detalhe que talvez torne tudo isso ainda mais delicado. No fim das contas, talvez essa decisão não seja apenas política, seja pessoal. Porque o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro pode acabar diante de uma escolha muito difícil. Apostar no filho ou apostar em outro nome que talvez tenha muito mais potencial eleitoral. E, sinceramente, talvez a grande pergunta seja outra. A direita realmente aceitaria uma mulher comandando o bolsonarismo? Ou, no fim das contas, o peso do sobrenome Bolsonaro é ainda mais importante do que qualquer estratégia eleitoral? Pois bem, eu quero saber a tua opinião. Comenta aqui. Aproveita, se inscreve no canal, ative as notificações e compartilha esse vídeo. Tamo junto e até a próxima.